Capítulo 13. Durante o ano todo, Isabel disse que, mesmo que tirasse diploma de professora, queria ser datilógrafa num escritório. Não queria lecionar para crianças idiotinhas. Paguei então um curso de datilografia e em pouco tempo ela aprendeu. Em junho, recebemos uma carta de Olga pedindo para Clotilde passar uns tempos em Itapetininga. Precisava roupa para as crianças e queria que Clotilde fizesse. Lá se foi ela e achei muita falta em seu auxílio. Quando tinha alguma encomenda grande, dava pulos para dar conta de tudo sozinha. Quase no fim do ano, Carlos me procurou um dia no quarto e me disse: "Olhe, mamãe, eu vi Isabel passeando hoje com o rapaz, sozinhos os dois. Se eu falo, ela fica furiosa. É melhor a senhora falar." Fiquei muito assustada e, quando Isabel voltou da aula de datilografia nessa mesma tarde, perguntei quem era o rapaz com quem ela tinha passeado. Ela me encarou com um ar zangado, dizendo: "Quem foi o linguarudo que contou isso? Não posso conversar com algum conhecido na rua?" "Não. E você não estava só conversando, estava passeando. Não deve passear com rapazes que você não conhece. Uma ou outra pessoa vem me contar e eu fico muito aborrecida." "Mas ele não é um desconhecido. É lá da aula de datilografia. É muito distinto. E só porque fomos conversando um pouco pela rua, depois da aula, já vem um trouxa contar para a senhora. E a maliciar. A senhora começa a pensar mil coisas. Me dá um ódio." "Não fale assim, Isabel. Estou falando para o seu bem, minha filha. Tudo que falo é para o seu bem. É tão feio ver uma menina andar com namorados na rua. Todo mundo começa a falar, a comentar. Já vem a senhora falar em namorados. Eu não disse?" Saiu da sala amuada e ficou uns 3 dias assim. Pedi a Carlos que a vigiasse um pouco quando deixava a aula de datilografia. E uns dias depois ele me disse que os dois ficavam conversando na porta uns minutos. Depois se separavam. Fiquei mais sossegada. Um mês depois, Alfreio veio me dizer que vira Isabel sentada na Praça da República conversando com o rapaz. Fiquei novamente apreensiva e pedi a Alfredo que procurasse saber quem era o rapaz e vigiasse mais. Chamei Isabel outra vez. "Veja o que está fazendo, Isabel. Quem é esse rapaz? Você sai da escola e fica sentada num jardim público ao lado de um homem horas inteiras. Acha isso direito?" Os olhos de Isabel cresceram para mim. "Manda me vigiar, não é?" "Nunca mandei vigiar. Pessoas conhecidas que veem você passeando com o rapaz perguntam se são noivos. Já pedi que não fizesse isso. Se seu pai fosse vivo, havia de ficar bem triste." Isabel ficou muito vermelha e começou a resmungar. "Podiam bem me deixar sossegada. Eu não me importo com a vida de ninguém. Por que eles se importam com a minha? Tenho ódio a toda essa gente." Foi para o quarto e se fechou. Como a visse depois estudando muito e ninguém mais me falou sobre isso, quase esqueci esse fato. Uma tarde, era meu aniversário. Eu tinha saído para umas compras e, quando voltei, encontrei os 3 filhos na sala de jantar, rindo e escondendo qualquer coisa de mim. Ri também, sem saber o motivo, e perguntei o que havia. Isabel disse: "Fale, Carlos, você é quem deve falar." Carlos, então, deu 2 passos à frente, pigarreou e falou com voz solene: "Mamãe, nós 3 oferecemos um presente à senhora." "Nós 3 não, nós 4, porque Julinho também concorreu. É um aparelho de rádio, veja. Feliz aniversário." Saíram os 3 da frente da mesa e vi com assombro um aparelho de rádio sobre ela. Me abraçaram e gritaram: "Viva mamãe, viva!" E ligaram o rádio. Ouvi então uma música muito suave que nunca mais esquecerei. Carlos, que entendia de música, me disse mais tarde que era a Berceuse de Jacqueline. O lamento triste do violino ficou para sempre gravado na minha memória. Olhei os filhos sem poder conter as lágrimas. Mal consegui falar. "Ai, meus filhinhos, por que foram gastar tanto comigo? Eu sou uma pobre velha." Eles riram com lágrimas nos olhos e Isabel falou: "Mas, mamãe, a senhora se esquece que vivia suspirando por um rádio. Dizia sempre: 'Ai, se eu pudesse comprar um rádio.' Está contente agora?" Foi essa uma das grandes surpresas da minha vida. E à noite, Dona Genu e as filhas vieram também ouvir música até tarde. Depois que todos se retiraram e fiquei sozinha no meu quarto, lembrei que estava mais velha um ano, mais desiludida, mais triste,
com os cabelos mais brancos e a alma mais cansada. Senti de repente meu rosto úmido de lágrimas e olhei então o crucifixo de marfim que fora de Júlio. Ó Cristo, obrigada! Na pobreza e na luta, na incerteza e na amargura, velha e cansada, sinto que ainda sou feliz, porque eu tenho os meus filhinhos. E chorei muito essa noite, mas de felicidade. No dia seguinte, recebi de Itapetininga, como mamãe fazia todos os anos, latas de doces e bolos, enviados por Clotilde. Mas desta vez vieram 4 latas de goiabada em calda, 4 pacotes de figos cristalizados, 4 tijolos de pessegada. Já não éramos 6, como um ano antes. 2 tinham desertado. Comecei a notar livros esquisitos no quarto de Alfredo, ele que não gostava de livros. Fiquei assustada e chamei um dia, mostrando-lhe um daqueles livros. — Que livros são esses, Alfredo? Você comprou? Riu-se alegremente. — Um amigo me emprestou, mamãe. Por quê? Fala-se em sistema marxista, em Karl Marx, em bolchevismo. O que é isso? Alfredo tomou o livro que estava na minha mão e, folheando, explicou. Não é nada demais. Vem apenas explicando o que é o socialismo moderno. Quer saber o que é? A essência do plano é uma espécie de coletivismo. Quer dizer, é um ideal que aspira à divisão de terras, meios de produção, propriedade, tudo dividido coletivamente. O que é? Mas isso é comunismo? Não. O comunismo é diferente. O socialismo existe em todos os países civilizados do mundo e o comunismo existe só na Rússia. Karl Marx foi um homem formidável, fundador do socialismo. Tinha uma teoria notável sobre a reorganização social. Ele também inspirou a formação de uma Liga Internacional dos Trabalhadores, a primeira internacional. Mas por que você lê esses livros? Não seria melhor estudar outras coisas mais úteis e que deem algum resultado? O que adianta isso para você? Adianta alguma coisa? Eu gosto, mamãe. E depois eu tenho um amigo que entende disso como o diabo e me conta essas teorias. Desde 1835 existe o socialismo. É uma espécie de defesa do proletariado contra o capitalismo. Mas por que estudar isso, filho? Estude coisas mais úteis. O que pretende fazer com essas teorias como se chama? Marxista. Não pretendo nada, mas gosto de saber. Estudo por curiosidade. O que tem a mais saber? Você é muito moço e pode ficar influenciado por essas ideias. Creio que são teorias revolucionárias, não são? Não. Qual o quê? Sei o que estou fazendo. E jogou o livro sobre a mesa com ar displicente. O fim do ano foi se aproximando e Alfredo veio me dizer que ia deixar o emprego no cartório. Perguntei. Mas por quê? Houve alguma coisa? Não houve nada, mamãe. A questão é que eles são muito grosseiros e tem um camarada lá que até me trata mal. Parece que vive me vigiando. Vigiando você? Fez alguma coisa errada? Fiz nada. É que ele se implicou comigo desde o princípio. Não falei nada para a senhora não se aborrecer, mas agora não aguento mais. Vou mudar de emprego. Um amigo que tenho ficou de me arranjar com o irmão dele, que é engenheiro. Prefiro trabalhar num escritório. Reflita bem, filho. É tão desagradável ficar sem dinheiro, sem nada. Reflita bem antes de fazer as coisas. Não seja precipitado. Quando Carlos soube, na hora do jantar, coçou a cabeça pensativo. Qual, mamãe? Alfredo não gosta de trabalhar. Para ele nada serve. Mas se ficar sem emprego agora, que se arranje. A nossa custa não fica. Um tempo depois, Alfredo veio falar comigo, um pouco desapontado, com uma caixa de lenços na mão. Olhe, mamãe, com o último ordenado daquele maldito cartório, comprei um presente para a senhora. Deixei hoje o emprego mandando uma banana para aquela gente. Mas não se incomode que não me aperto. Estou com outro emprego quase no papo. Peguei a caixa e agradeci, enquanto Alfredo tirava um lenço de seda do bolso do paletó e passava pela testa e pelo rosto. Uma onda de perfume me envolveu. Olhei a moada e ele perguntou,
rindo, os olhos muito brilhantes. Que tal o perfume, dona Lola? É bom? Você compra perfumes, Alfredo? Custam tão caro? Que loucura! Com o último ordenado, comprei um vidrinho assim, mostrou com os dedos um tamanho pequeno, e dei a uma amiguinha. Ela então pôs umas gotas neste lenço para eu experimentar. Que tal? E Alfredo me passou de leve o lenço no nariz, piscando um olho e sorrindo. Guardou-o depois cuidadosamente no bolso do paletó, deixando as pontas bem espetadas para cima. Deu-me um beijo na testa e um tapinha no braço. Dirigindo-se para a porta, falou alegremente. Não me espere para o jantar, mamãe. Adeuzinho. Elegante, bem vestido, colocou o chapéu na cabeça com todo cuidado diante do espelhinho da chapeleira e, sorrindo ainda para mim, fez um gesto de adeus e saiu puxando a porta sem bater. Fiquei com a caixa de lenços na mão, sem saber o que fazer. Não contei nada a Carlos esse dia e, depois do jantar, fui para o meu quarto porque estava cansada. A madrugada vinha vindo e os primeiros clarões do novo dia já se desenhavam nas paredes do quarto quando ouvi Alfredo entrar sorrateiramente e dirigir-se para o quarto dele. Levantei-me, mais cansada ainda, e fui trabalhar. Todas as tardes ele saía dizendo que ia procurar emprego, e todos os dias eu perguntava: Encontrou algum emprego, Alfredo? Nada ainda, mamãe, mas não devemos desanimar, a senhora não acha? E sorria meigamente para mim. Uma semana depois perguntei: E o emprego que você disse que iam arranjar num escritório de engenharia? Ele me olhou admirado. Que escritório de engenharia? Você me disse que um colega seu do cartório estava arranjando um emprego. Ah, já sei, agora me lembro. Aquele cara também gorou, mamãe. Fui procurá-lo há uns dias e ele me disse que o irmão preferia um rapaz que escrevesse à máquina. É o diabo eu não saber datilografia. Pois aprenda. Sua irmã não está aprendendo? Vou pensar nisso, sabe? É uma boa ideia. E saiu como todos os dias. Não falou mais em aprender a escrever à máquina e não achou emprego. De vez em quando me trazia uma lata de doce ou 1 quilo de uvas. Eu censurava. Não quero que me traga presentes, Alfredo. Afinal de contas, você não está ganhando e ainda me compra presentes. Não quero que faça isso. Sempre tenho umas corretagens que os amigos me dão. E com isso vou me arranjando até firmar num emprego para o resto da vida. A senhora vai ver. Acariciava meu braço e sorria mostrando os dentes muito brancos. Eu ainda vou dar uma casa para a senhora. E que casa? E estalava os lábios. Depois saía e voltava de madrugada. Faltavam só 2 meses para a formatura de Isabel, e a casa estava toda alvoroçada com o acontecimento. Isabel só falava no baile e na cerimônia da entrega dos diplomas, com todos os detalhes. Queria 2 vestidos novos, um para a missa e outro para a cerimônia. Comprei tudo e também um par de sapatos, porque ela disse que não podia usar vestido novo com sapato engraxado. Precisava tudo novíssimo. Fiz a vontade dela, mas não sobrou dinheiro para comprar nada para mim. Nesse meio tempo, fui visitar tia Emília da rua Guaianazes. Não posso deixar de confessar que no íntimo tinha esperança que tia Emília me auxiliasse um pouquinho. Ela andava doente ultimamente e me recebeu na saleta em cima. Contei que Isabel ia tirar diploma de professora e logo depois de datilografia. Contei também que Julinho ia admiravelmente bem no Rio e era chefe de uma seção da casa. Contei que Carlos ia cada vez melhor no banco e tinham prometido subir-lhe o ordenado no princípio do ano. Eu procurava sempre levar meus filhos diante dos outros e mentia um pouco, exagerando as qualidades de cada um, porque não resistia a esse desejo vaidoso de vê-los elogiados. Porém, quando tia Emília me perguntou com voz um pouco fanhosa: E o outro? Você não tem outro filho? Não são 4? Hesitei um pouco e respondi alegremente, mentindo mais ainda. Não falei ainda em Alfredo? Ah, esse está trabalhando há muitos anos num cartório, tia Emília. Eu já tinha contado de certo e a senhora esqueceu. Graças a Deus vai indo muito bem e ganha regularmente. É um ótimo filho, muito carinhoso. É o que me dá mais presentes. Toda semana me leva qualquer coisa. Nunca se esquece de mim. Muito bom mesmo. Enquanto falava assim,
Lembrava das noitadas de Alfredo, das madrugadas em que ele chegava embriagado e das vezes que eu precisava sacudi-lo com força na cama para ele se levantar ao menos na hora do almoço, pois não queria que Carlos presenciasse essas cenas. Lembrei-me das vezes que ele se chegava a mim, risonho, um brilho de malícia no olhar. Estou prontíssimo, mamãe. Me arranja uns cobres? Pagarei com juros depois. E mostrava os bolsos vazios. Apesar do meu desejo de negar, nunca neguei. Ia depressa ao meu quarto, dando o que ele pedia, às escondidas dos outros. Ele piscava para mim como para um cúmplice. Ia ao quarto de Carlos, tirava a água de colônia do irmão e passava no rosto e no lenço. Depois me beijava de leve os cabelos e saía radiante, só voltando de madrugada. Nada disso eu falei e pedi a Deus confidencialmente que me perdoasse as mentiras que estava pregando a tia Emília. E quando ela me perguntou de Isabel, continuei dizendo: graças a Deus é uma boa filha, ajuizada e estudiosa. Tia Emília ainda me perguntou se ela me auxiliava quando tinha encomendas de doces. Fiquei sobressaltada no momento, porque só então me lembrei que Isabel nunca tinha batido um ovo para mim, nem olhado o forno para ver se os bolos estavam crescendo. Respondi: ai, tia Emília, ela estuda tanto que não tem tempo de me auxiliar. A senhora nem imagina. Ela se dedica muito aos estudos e, assim mesmo, quando estou muito apurada com as encomendas, nos sábados à tarde e até mesmo nos domingos, ela me ajuda bastante. Peneira as farinhas, espia o forno a toda hora, corta os papéis de bala. É uma boa menina, não posso me queixar. E se não me ajuda mais é porque não deixo. Mas, pelo meu pensamento, passou a visão de Isabel, toda bonita e preparada nos sábados à tarde. Mamãe, vou ao cinema com Luísa. Ou, mamãe, vou dar um passeio com umas colegas, volto tarde. E saía com os lábios vermelhos como cereja, os cabelos em ondas escuras pelos ombros, bem vestida e feliz. Eu podia ter serviço até o pescoço. Ela nunca se ofereceu para me auxiliar. Tia Emília disse: é verdade, é uma sorte ter filhos assim, bons e ajuizados. Deus nunca se esquece da gente. É mesmo, nunca se esquece dos que têm fé e dos que pedem. E olhei disfarçadamente para meus sapatos tão velhos e deformados que eu procurava esconder sob a cadeira. Pensei: Deus bem podia dar um jeito para eu comprar sapatos novos. Estes estão horríveis. Tenho vergonha. Tia Emília disse para a prima Adelaide que mandasse vir o chá. Conversamos mais um pouco enquanto tomávamos chá nas xícaras de porcelana vindas de muito longe, cheias de florzinhas. Eu pegava na xícara com um medo atroz, porque tia Emília tinha me contado uma vez que cada xícara custara 50 ou 80 mil réis. Eu segurava com as duas mãos como se segurasse uma imagem sagrada e levava aos lábios devagar, com um ar comovido. Levantei-me então para sair, dizendo que tinha muito serviço em casa. Tia Emília estendeu o braço e me deu um pacote, dizendo que era um corte de vestido preto para eu assistir à formatura de Isabel, e juntou uma nota de 200 mil réis para o feitio do vestido. Agradeci muito e saí pisando em falso, pois lembrei que Deus tinha me ouvido. Fui depressa para a Rua das Palmeiras e lá comecei a olhar as vitrines das sapatarias. De repente, me lembrei que minhas meias estavam tão velhas e remendadas que era impossível comprar sapatos naquele dia. Comprei então um par de meias e só no dia seguinte voltei para comprar os sapatos. Gastei o resto do dinheiro em camisas para Carlos, meias para Isabel, alguma roupa para Alfredo e ainda sobrou para um presentinho que alegrou o Natal do meu Julinho. Clotilde chegou um mês antes da formatura. Cortou o vestido para mim e começamos a costurar. Era uma seda preta muito bonita. Em 2 dias o vestido estava pronto. Então tratamos de fazer os vestidos para Isabel. O da missa era azul marinho e o da formatura era de seda branca, vaporosa. Escrevi a Julinho que viesse se pudesse, mas ele respondeu que não era possível. Não fazia ainda 1 ano que tinha ido e não podia pedir licença tão cedo. Fiquei triste, mas guardei a tristeza para mim. Uns dias antes da festa, Alfredo não voltou para jantar. E como não me tinha dito nada, fiz o prato dele e guardei no forno,
pois sempre que não vinha, avisava antes. Até meia-noite ele não tinha chegado. Sentada na cadeira de balanço da sala de jantar, ouvi as horas passarem numa lentidão esmagadora. Continuei a esperar, até que, cansada demais, fui me deitar. Mas apenas passei pelo sono. Teria acontecido algum desastre? Por que não vinha? Nunca deixara de jantar sem avisar. O que seria então? Levantei-me e fui para a cozinha tratar de fazer alguma coisa, pois os pensamentos me esmagavam. Comecei a andar de um lado para outro, fazendo café. Depois fui para o quarto de Alfredo. Abri a janela, desmanchei a cama para os irmãos pensarem que ele já tinha saído e voltei para a copa, onde arrumei a mesa. Cada um apareceu por sua vez, tomou o café e saiu. Fiquei sozinha limpando a casa, sem coragem de falar a Clotilde que costurava num canto da janela. Fiz o almoço e ao meio-dia e pouco estávamos na mesa, quando a porta abriu e Alfredo entrou, muito satisfeito. Disse bom dia e me olhou risonho. Dirigiu-se depois para o meu lado e me beijou os cabelos. Ficou muito assustada com minha ausência? Não avisei nada porque não tive tempo. Um amigo me convidou para ir a Santos de repente. Ele tem automóvel e um convite assim não se recusa. Fomos 4 rapazes e nos divertimos a grande. Houve uma festinha lá e por isso não voltamos antes. Emendamos a festa com o banho de mar e estamos chegando agora. Foi formidável. Ficou nervosa? Respondi severamente, mas no íntimo, dando graças a Deus por ver meu filho são e salvo. Nunca mais faça isso, meu filho. Como não hei de ficar nervosa? Pode dar seus passeios, mas avise sempre. Riu-se alegremente, os cabelos despenteados. Ora, mamãe, como é que hei de avisar sem telefone em casa? Às vezes essas coisas são resolvidas à última hora. Põe um telefone aqui e avisarei todos os passos que der. Carlos se mexeu na cadeira, olhou Alfredo com um ar de censura. Não seja cínico. É assim que procura emprego? Passando as noites nas farras com os amigos vagabundos? E o que você tem com isso? Já viu procurar emprego de noite, seu... De dia eu procuro, de noite faço o que quero. Carlos ficou vermelho. Todos aqui em casa trabalham. Você vê como a mãe luta. É revoltante ver você na boa vida, passeando de automóvel, fazendo farras em Santos, levantando ao meio-dia. Mamãe não conta nada porque sabe que me aborrece. Mas pensa que eu não estou vendo a vida que você leva? Alfredo respondeu zangado. É? E que culpa eu tenho se eu não tenho sorte nos empregos? Pensa que eu não procuro? Pergunte para a mamãe quanto eu não tenho andado de baixo para cima procurando colocação. Não minta. Os empregos são bons. Você é que não presta. Por que deixou o cartório? Eu não vou lá saber porque eu tenho vergonha de receber a mesma resposta que tive do dono da garagem onde você trabalhava antes. E mamãe nem me pediu para ir lá porque já sabemos mais ou menos por que você deixou. Alfredo ficou furioso e cerrou os punhos. Clotilde e eu ficamos nervosas e olhamos um e outro, pedindo que parassem com a discussão. Alfredo gritou. Isso é insinuação? Repita isso. Não é por ser meu irmão que vou deixar de quebrar sua cara, ouviu? E já tenho quebrado a cara de muita gente. E olha aqui, Carlos, é melhor não se intrometer mais comigo. Estou avisando. Levantei os braços para cima e implorei. Pelo amor de Deus, não briguem, assim vocês me matam. Alfredo deixou a sala e foi pelo corredor afora, batendo os pés no chão, como quem está revoltado. Antes de entrar no quarto dele, gritou. Eu já disse que você não tem nada com a minha vida, estou avisando. E fechou a porta com força. Acabamos de tomar o café em silêncio e Carlos levantou-se para ir ao banco. Estava um pouco pálido e nervoso. Aconselhei. Não fique aborrecido, meu filho. Vamos ter paciência com ele. Um dia há de endireitar. Você vai ver. A senhora é muito otimista. Ele já tem idade para ter juízo. A questão é que não quer trabalhar. Tenho vergonha de ter um irmão assim. Falando, dirigiu-se para a porta e saiu. Clotilde e eu nos olhamos enquanto começamos a tirar a mesa. Isabel, que não tinha dito nada, levantou-se também para sair dizendo. Coitado do Alfredo, implicam demais com ele. Ele há de arranjar um bom emprego. Olhe,
Hoje a aula de datilografia acaba mais tarde. Voltarei só na hora do jantar. Mas não é uma hora só por dia? É, mas agora tem exame e demora mais. Quando é que vou experimentar meu vestido novo? Estou ansiosa por vê-lo. Até já. Bateu a porta e saiu.